E aí? Bom? Eu ando pensando muito sobre uma série de coisas, né? Acho que faz parte da mente do ser humano procurar refletir e pensar. Esse período aí do nosso atual presidente, nosso porque, embora eu não tenha votado nele, eu torci a favor, tá? Porque independente da bandeira que qualquer um que venha assumir o Palácio do Planalto ostente, eu sou brasileiro, então eu tenho que torcer pelo meu país. Se por um acaso a pessoa que eu escolhi ou escolher não vier a ser eleito, eu não tenho que torcer para que o governo seja ruim. Eu tenho que torcer para que faça um bom trabalho e que numa possível reeleição eu tenha o prazer de votar e arriscar. Errar, eu acho que todo mundo erra. Não sei você, se você é perfeito demais para nunca ter errado na vida, para não cometer nenhum erro, mas eu costumo errar muito. E eu procuro aprender com esses erros meus, né? Olha só, eu fiz parte daquele pessoal que não concordava em ficar em casa. Tudo bem, era a minha condição na época, eu não podia, eu estava fora do mercado de trabalho, do meu ramo, e calhou de eu precisar voltar. E a oportunidade surgiu bem na época, no início da pandemia, com o pessoal falando fica em casa, a economia vem depois. Eu não, em momento algum, eu concordei com isso, porque o país, a economia, tem sim a parte de investimento, dinheiro que vai para fora do país, que entra e tudo mais. Só que tem a questão do movimento interno, né? A nossa economia, o pobre, o trabalhador, o peão, a pessoa mais humilde, mais simples, que realmente precisa trabalhar. Uma prova disso é as empresas de fast food, que embora com o advento lá de fica em casa, horário de jornada reduzido e tal, e tal, e tal, mas motoboys iam trabalhar, o pessoal que fazia entrega. Um vídeo que eu vi, que eu fiquei muito chateado com aquilo, um pedreiro sozinho, sem ajudante, fazendo serviço simples de reboco, recebeu voz de prisão porque estava trabalhando, porque não estava obedecendo a questão do fica em casa, até o momento que eu acho que com o andar da pandemia, algum figurão precisou do serviço tão simples, né, tão modesto, e aí percebeu que somos essenciais, pelo menos, nessa questão de uma lâmpada para trocar, um vazamento que surge de última hora, que aí a gente não podia trabalhar, né? Na época o pessoal não podia trabalhar, não podia entrar em condomínio, tava esse auê. Sim, eu, eu vi o auxílio emergencial chegar, eu tive minha ressalva, embora não vou ser hipócrita, porque para mim me ajudou muito na época, no meu início de retorno ao trabalho. Eu não vou ser hipócrita, mas aquilo eu já via como um problema até pro governo, né? Porque a gente acaba vendo o que acontece quando as pessoas ganham as coisas de graça, sem esforço, né? O que, que o ser humano é capaz de fazer. Eu lembro das postagens do pessoal fazendo churrasco, festa, com o dinheiro do auxílio emergencial, agradecendo ao presidente por isso. Só que essa conta seria cobrada, né? E foi. Quanto a isso, eu não posso culpar o presidente por nada. Como eu disse, ele foi eleito, foi nordestino, não foi só o povo bolsonarista, vamos falar assim, né? O nordestino também botei lá no poder na época, tá? Então a gente tem surgir esses comentários aí recentemente por causa do primeiro turno, muito triste. Eu acho que de um tom imbecil até. Mas
O que eu gostaria de lembrar, de salientar? Cara, independente quem vai ser eleito agora, que ganhar, as pessoas precisam aprender a respeitar o direito do próximo. Parar com essa história de ver só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E é isso, cara. Vamos ser um pouquinho mais brasileiro e vamos torcer. Torcer para que seja um bom governo, para que as coisas fluam. Infelizmente, para o Bolsonaro, o ano foi marcado por pandemia, por muitas coisas. E saber realmente se o cara seria bom ou não, se ele seria um ótimo presidente ou não, esse ano que passou ficou difícil, porque a gente viveu um problema a nível mundial, né? Foi um problema, não foi só um país que estava em crise que iria afetar a nossa economia, foi uma coisa mundial. Difícil de prever se realmente seria um bom presidente. Mas eu torci, né? Se ele foi eleito pela maioria, vou torcer também. E eu acho que ser brasileiro é isso. Ainda mais a gente que vive aqui, que sabe como é que é as coisas. Quem está de fora, em outro país, às vezes acha que é a mesma coisa, que pode opinar, que pode falar, mas a gente está aqui, a gente sabe onde que está apertando o sapato, né? Onde que o calo tá dando o incômodo. É isso aí. Um abraço, boa sorte, que Deus abençoe e proteja todos nós, independente. E a gente precisa aprender a, a lembrar do respeito pelo próximo, pelo ser humano. Sabe o que a gente tinha antigamente, antes do advento de rede social e tudo mais? Que pai e mãe ensinava pra gente isso, não responder aos mais velhos. A gente falava palavrão, a gente fazia algumas coisinhas que não podia, mas não na frente de pai e mãe. E com o tempo tiraram essa referência, crianças vão só tendo direitos, 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 direitos sem obrigação. Eu acho que o direito, ele é igual ao dever, é diretamente proporcional. Um abraço aí, fiquem com Deus.